Boa noite, Lari. Hoje, nessa videoaula, eu vou falar sobre a Belle Époque, que foi um período que, pelo menos na Europa, né? Porque teve em outros lugares, mas como referência, a Europa. Foi um período que foi de 1871, que foi o fim da Guerra Franco-Prussiana, até 1914, que foi o início da Primeira Guerra Mundial. Agora, tipo assim, resumindo a Belle Époque em uma frase, é assim, foi um período de grande euforia por causa das inovações tecnocientíficas. Agora, como assim? Nesse momento, aconteceram várias invenções, né? Quando a França perdeu para a Prússia, né? Falando nisso, eu vou falar muito de França nesse videozinho, porque a França é o centro, sabe? Tipo, a referência, né? Foi onde mais se vê, né, as influências da Belle Époque. Tanto que Paris é a capital, né? A capital, entre aspas, desse período. Enfim, terminou a Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu, e aí começaram várias inovações científicas. Agora eu vou falar algumas das invenções, né, para pegar um pouco a ideia, né, de por que as pessoas estavam tão fascinadas com aquele período. Por exemplo, houve a invenção de telefones, telégrafo sem fio, cinema. Agora, a câmera fotográfica já existia. Só que os irmãos Lumière, eles pegaram e, sabe, colocaram mais um nível para a coisa toda e vieram com o cinema e se popularizou nessa época bastante, principalmente entre a burguesia, mas posteriormente também nas camadas mais populares. Houve também a invenção da bicicleta, do automóvel, do avião e a popularização da eletricidade e da fotografia. Agora, no âmbito que se diz a descobertas científicas, algumas delas são a psicanálise por Sigmund Freud, a teoria da relatividade restrita, explicação do movimento browniano e efeito fotoelétrico por Albert Einstein, essas três, a terceira lei da termodinâmica por Walther Nernst, o processo de Haber por Fritz Haber, a teoria da deriva continental por Alfred Wegener, difração de raio-x por Max von Laue, a definição do número atômico por Henry Moseley e o modelo atômico de Bohr, obviamente, por Niels Bohr. Agora, todos esses avanços tecnológicos estavam deixando as pessoas muito, sabe, exaltadas. E, obviamente, o que estava acontecendo no âmbito científico também se refletiu nas artes e no modo de vida popular, ou seja, na cultura. Então, o que aconteceu? Houve a popularização de várias coisas, entre elas entretenimento. Agora, não quer dizer que entretenimento não existia antes da Belle Époque, tanto que na Grécia Antiga já existia o teatro, ou na França monárquica existia a ópera e o balé. Porém, essas formas de lazer, elas só eram utilizadas pela nobreza, né? Eram restritas a um pequeno setor da sociedade. Agora não, elas se abriam. Obviamente tinha um negócio de preço, né, acessibilidade, mas estava começando esse processo, ou seja, houve o nascimento de uma cultura de entretenimento. Praticamente, né, entre esses lugares de lazer, os únicos dois, né, que eram mais populares entre as camadas populares, né, mais simples, eram o cinema e os parques, porque eles eram mais acessíveis tanto no quesito econômico quanto de lugar, né, de localização geográfica. Obviamente, mesmo com todos esses avanços super uau, sabe, mó boladões, legais, também houve o outro lado da Belle Époque. Tipo, por exemplo, o avião. O avião, né, foi sabe, o homem vai poder alcançar os céus, vai poder voar que nem um pássaro, sabe? Se a gente consegue dominar os céus, aonde mais a gente consegue chegar como humanidade? Obviamente, eles pegaram essa invenção e usaram no quesito bélico. Então, por exemplo, criaram aviões de guerra, né? Então houve um investimento muito forte, muito pesado na indústria bélica na época. Desenvolvimento de bombas com maior capacidade de destruição, metralhadoras, gases tóxicos, tudo que você pode pensar, não tudo, né, obviamente, mas uma boa parte do que se usava nas guerras foi desenvolvido nessa época. E no quesito relações internacionais, por que a França perdeu a guerra para a Prússia, ela meio que pegou um ranço, né, da Prússia, que posteriormente formou a Alemanha com a unificação alemã.
né? Então, como a França era, tipo, do grupo mais popular da escola, ele pegou os amiguinhos dele na Inglaterra, enfim, e todos meio que ficavam cutucando, né? Incomodando a Alemanha o tempo todo. Até que a gota, não a gota d'água, enfim, foi quando houve a partilha da África, né? Que basicamente a Alemanha ficou com isso daqui da África e o resto ficou com isso daqui da África. Aí começou a Primeira Guerra Mundial e tudo mais, enfim, por isso que acabou em 1914. Mas chega das invenções e tudo, essas coisas assim que eles faziam, vamos falar um pouco do período. Ou seja, o que estava acontecendo na França na época, no quesito político, econômico, etc, etc. A Belle Époque, ela começou praticamente no mesmo período que a Terceira República Francesa. Se a Belle Époque teve início em 1871, a Terceira República Francesa teve início em 1870. Agora, como assim Terceira República Francesa? A Terceira República Francesa foi o primeiro regime durável do país desde 1789, ou seja, quando ainda era monarquia absolutista. Porque nesse período de 89, 1789, começaram as ideias iluministas, até que posteriormente chegaram na Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa foi uma zona, sabe? Ora eles eram monarquistas, ora eles eram republicanos, outra hora eles faziam um império, né? E eram curtos períodos de tempo de cada regime, tanto que a última fase do Império de Napoleão Bonaparte só durou 100 dias, né? Que foi o governo de 100 dias. Enfim, a Terceira República Francesa, ela durou de 1870 até 1940. O presidente eleito na época foi Louis Adolphe Thiers. Ele estava dando continuidade ao governo de Napoleão III. Napoleão III era, no caso, que ele está morto, era um parente de Napoleão Bonaparte que a gente conhece. E ele se autoproclamou imperador e, sabe, quis fazer guerra com todo mundo, inclusive com a Prússia, perdeu, foi preso. Como eles estavam com o trono, entre aspas, vago, decidiram proclamar república de novo. E esse período da república foi marcado por um grande período de bastante paz, prosperidade, estabilidade política e econômica. Porém, ele não foi todo consistentemente assim, né, bonitinho. Principalmente nos primeiros anos da República foi bem conturbado, não comparado a outros regimes, mas foi bastante. Por quê? Quando a República foi proclamada pela terceira vez, ainda estava rolando a Guerra Franco-Prussiana. E a França perdeu essa guerra durante a República. Como indenização, né, que a Prússia pediu, a França teve que ceder 2 territórios, Alsácia e Lorena. Agora, Alsácia e Lorena eram muito importantes para a economia francesa. E quando eles cederam, a economia sofreu um impacto forte, e esse impacto também foi para a sociedade, como a vida português. As condições de vida do proletariado foram de mal a pior, né? E começou essa reclamação pública, né? Do trabalhador demandando, sabe, para França parar de, tipo, sabe, ceder coisas para a Prússia, né? E investir mais nesse setor trabalhista. E a França ignorando, ignorando, ignorando. Até que, em 1871, houve a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi um levante popular que aconteceu em Paris e tomou o governo de Paris e proclamou a própria república lá, só em Paris, não no resto da França, só em Paris. E esse autogoverno popular durou entre 60 e 70 dias. Foi um governo com uma forte inspiração socialista e eles fizeram várias mudanças nesse tempo, até que eles foram fortemente reprimidos pelo Estado mesmo. Né? Enfim, o resto da República foi só, sabe, glitters e unicórnios, até que em 1940, quando já estava rolando a Segunda Guerra Mundial, Paris foi invadida pelos nazistas, e assim acabou a Terceira República Francesa. Mas já chega de toda essa treta francesa que sempre tem. Vamos falar um pouco das características do período da Belle Époque. Como eu disse anteriormente, a capital, né, do período era Paris, e houve surgimento de vários movimentos artísticos. Dentre eles, assim, a cara, né? O símbolo da Belle Époque é a Art Nouveau. A tradução livre do francês para o português é nova arte. Mas por que nova arte?
A arte anterior a esse período, ela era muito inspirada no neoclassicismo. Ela era, na verdade, neoclassicista. O que é ser neoclassicismo? É o novo classicismo. Classicismo é a arte da Grécia Antiga, né? Tipo, sabe, o pensador, etc. E ela era uma arte muito acadêmica, muito rígida. Ou seja, você tinha uma série de critérios para seguir, senão não era arte. Né? Você tinha que fazer o seu melhor para copiar e colar na arte o mundo real. Né? Então ela era bem rígida mesmo, né? Não tinha muita liberdade para você criar o que você quisesse. E o movimento do Art Nouveau quis quebrar um pouco com isso, né? Então eles deram esse próprio nome, né? Nova arte. E era uma arte com muita originalidade. Queriam trazer a qualidade artística, né? A identidade do autor de volta por meio do artesanato. Por quê? Nessa época estava acontecendo o industrialismo, né? A industrialização da França e basicamente da Europa inteira. Né? Então havia muita padronização de produtos, tudo era muito igual. Tanto que se você pegar o modelo Fordista, né, os carros de Ford, você vai ver que são todos iguais. Pretos, porque era a tinta que secava mais rápido, do mesmo modelo. E as pessoas se vestiam muito parecido. Né? Então foi nesse período que eles quiseram dar uma pimentada, né, nessa receita e criaram a Arte Nouveau. A Arte Nouveau, ela não era só artes plásticas, também ela ia para música, enfim, mas a sua maior representação é nas plásticas. Vários móveis, anúncios, tecidos, roupas, joias, acessórios e pinturas foram resultado da Arte Nouveau. Agora, como um representante nas pinturas, nós temos o Alphonse Mucha. Agora, eu amo o Mucha, assim, artista magnífico. Ele tem um estilo muito característico. É muito, muito, muito difícil você não ver uma pintura do Mucha e automaticamente relacionar a Belle Époque ou a ele. Porque assim, ninguém mais tem o estilo dele. Eu vou colocar uma imagem, provavelmente na edição, daqui a 3, 2, quase 1, para você ver mais ou menos como é. 1. Viu, né? Pois é muito legal, eu gosto bastante. E ele é um símbolo, porque se você for perceber, há várias curvas assimétricas, né, dentro da arte dele, linhas bem alongadas, com bastante influência botânica, floral, principalmente dos lírios aquáticos. Eles gostavam muito de usar flores, né, nas suas criações. Também outro símbolo era a utilização da mulher como sua musa, né? Era muito raro eles desenharem homens. Era mais o negócio da mulher, sabe? Essas coisas todas. E como representante na arquitetura, há o Gaudí. Né? O Gaudí, ele fez, no caso que ele tá morto, né? Ele fez uns prédios, assim, magníficos. Tem um que ele é oco no meio. Enfim, era para parecer, né, lembrar a natureza, né? Esse Art Nouveau tem muito essa coisa de natureza. Então ele queria fazer móveis que pareciam com plantas, que pareciam com árvores, que pareciam elementos da natureza. Agora eu vou colocar alguma imagem de alguma criação dele aqui, ó. Gostou, né? Eu acho muito legal, eu gosto. Acho que a Arte Nouveau é um dos meus períodos favoritos da arte. Períodos não, né? Não é períodos, desculpa, porque não é um período. Enfim, um dos meus tipos favoritos de arte. Agora, obviamente, não foi só ela que surgiu, também houve o impressionismo. Na verdade, todos os tipos de arte que surgiram tinham essa ideia, assim como o Art Nouveau, de quebrar essas barreiras, né, da academia. O impressionismo não era diferente. A academia, ela tinha muito essa coisa de linhas bem definidas, né? Bem definido, preto e branco, você conseguia ver. Agora, no impressionismo, eles não curtiam isso. Qual era o objetivo do impressionismo? Você capturar o momento. Mas como é que você consegue capturar o momento se você demora dias para fazer? Então, qual era a ideia? Vários artistas impressionistas, eles iam, sei lá, para um lago, por exemplo. Um lago 5 horas da tarde, especificamente 5 horas da tarde. Eles pegavam a paleta de cores deles e eles não misturavam as cores na paleta. Eles jogaram a cor na sua mais forte pureza direto na tela e eles iam misturando as cores nas telas. Por quê? Com as pinceladas, né, que eles iam tentando pegar a luminosidade do momento. Já que o sol ele não fica parado no mesmo lugar, a cada instante que se passa, a luminosidade vai mudando.
Então eles ficam tentando pegar o máximo que eles conseguem na luminosidade que está acontecendo na hora. Então, por causa disso, as pinceladas têm que ser rápidas, né? Você não precisa definir, mas você tem que dar a ideia do que você está tentando representar, né? Por meio da sua pintura. Então, o impressionismo era muito essa coisa de capturar o momento. Outra corrente também que surgiu foi a arte moderna. A arte moderna, ela basicamente queria, de novo, romper com as correntes do passado. Que filosófico. Bonito, né? Frase de WhatsApp. Enfim, só que a arte moderna, ela queria incorporar 10 estilos em um só. Então, a arte moderna varia muito, né? Porque ela tem subdivisões. Agora eu vou falar sobre as divisões dela, obviamente, que são o fauvismo, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e abstracionismo, né? Todos são bem diferentes entre si, mas ainda são da arte moderna. Agora, acabamos com a Europa, né? Só que ela não ficou só na Europa, esse período, né? Essa inspiração. Ela chegou no Brasil, só que depois. No Brasil, ela chegou em 1889 e terminou em 1922. Um pouquinho atrasada, né? Um pouquinho de delay no envio da mensagem. Mas, enfim, ela começou, né? Uma das mais marcantes são as reformas urbanas no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, ele queria, ao máximo, se assemelhar a Paris. Então, se você for ver, o Rio, né, a maior cidade do exemplo disso, Rio e Minas. As construções da Arte Nouveau, claro, não eram iguais às de Paris, só que eram bem parecidas, né? Tinha esse ar, construíram cafés, teatros, cinemas, tudo você pode imaginar. Alongaram as ruas, né? Porque antes elas eram bem estreitas, para poder dar esse ar mais, sabe, surreal. E esse período teve fim no Brasil com a Semana da Arte Moderna, que já aí foi outra corrente de arte, né? Pararam de tentar querer tanto pegar esse negócio francês da Belle Époque. Bom, é basicamente isso, essa videoaula. Espero você no próximo vídeo.